Diante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão, mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração, riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira orgulho de ser em ti nosso lar. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aí para mais um papo com Max Kirsch. Inicialmente, de novo, agradecendo ao grupo Carlos Santos Produções pela confiança nesse espaço aberto para o papo e também a TV Ipanema por nos dedicar a esse horário tão nobre, o qual eu só tenho a agradecer. Tá? Vamos começar hoje com um papo que vai ser um pouco mais direcionado à nossa visão política, tá? Como que o Estado ele consegue nos limitar e nos deixar à mercê deles, desvalorizando as nossas riquezas, tanto pessoais quanto públicas. Então, só para você entender como eles fazem isso e quanto de mal traz para a população, né? Na questão de recursos. Tá? Vamos falar, vou usar uma analogia bem simples inicialmente, mas é como eu sempre disse para vocês, a questão da observação ela é muito simples, né? O que eles falam, o que eles fazem e qual resultado chegamos. Então, se você usar esses 3 pontos, qualquer pessoa consegue analisar se nós estamos sendo enganados ou se eles estão querendo realmente fazer alguma coisa de boa para o povo, tá bom? Então vamos pensar da seguinte maneira: a principal forma de ferrar o povo, né, de deixar o povo na miséria, é desvalorizando a nossa moeda. Né? A nossa moeda, num contexto mais claro da palavra, toda a nossa soma de recursos que nós temos, né, tudo que a gente consegue produzir num espaço de tempo, né, isso pode ser em riquezas naturais, força de trabalho, tudo. Né? Então a gente tem o país todo ele tem um poder econômico X. E aí esse poder econômico X ele é subdividido monetariamente. Então as cédulas de dinheiro, tudo elas têm valor baseado nesse lastro de produção e de recursos que nós temos dentro do nosso país. Tá? Por cima é mais ou menos isso, mas só para vocês entenderem, tá? Como que a desvalorização da moeda acontece por uma questão de incompetência e sede de poder dos nossos governantes? Vou passar um exemplo muito simplesinho, evidentemente é muito superficial, tá? Muito superficial, mas que dê para vocês entenderem para a gente depois começar a evoluir no assunto. Imagine um pai de família, né? Ele casado com a esposa e 2 filhos, né? E ele é o centralizador, ele trabalha, ele tem o dinheiro, ele tem o poder econômico na mão. Digamos que esse cara seja o Estado, né? Então, ele não deixa a esposa trabalhar e nem os filhos trabalharem para que eles não tenham uma pequena liberdade econômica, para que eles não tenham como ter bens que eles queiram ou que eles almejem e até mesmo ajudar ele em alguns recursos. Imaginemos que esse pai ele tenha a questão de ele chega num sábado, né? Assim, num sábado e quer comprar uma pizza, certo? E, e aí ele tem ali o dinheiro contado para comprar a pizza, certo? Então a gente tem 4 pessoas dentro da família. Essa pizza ela vem 8 pedaços, tá? Um pedaço, uma pizza padrão, 8 pedaços. Então a gente sabe que 2 pedaços para cada um é o que eles vão ter para saciar a fome deles naquele evento, ok? Então ali é equalizado. Só que aí o pai vai, pede a pizza, tudo, e quando ele finaliza de pedir a pizza na pizzaria, chega o pizzaiolo, né? Chega o pizzaiolo não, chega um amigo e liga para ele e fala: "Olha, eu tô indo aí para sua casa aí, beleza? Fazer uma visita."
E ele só tem a pizza. Então o que acontece? Ele liga para a pizzaria e pede, olha, pizzaiolo, em vez de 8 pedaços, corta a pizza em 10. A mesma pizza vai ter 10 pedaços. Então cada pedaço vai ser menor, diminuindo a capacidade de matar a fome, certo? A pizza vai ser pedaços menores, então as pessoas vão comer menos, então matarão menos a fome, certo? Só que aí no meio do caminho, esse amigo vindo e fala, olha, eu tô levando a minha esposa também. E aí o que acontece? Aí o cara liga pra pizza e fala, olha, não, desculpa, corta em 12 pedaços. Aí diminui mais ainda o pedaço. Vocês entendem a analogia? A mesma pizza, quer dizer, os mesmos recursos finais que o dono da família, né, o chefe da família, ele tem como dispor naquele momento, só que em vez de distribuir para 4, ele vai ter que distribuir para 6. Tá? A mesma pizza. Então, em vez de pedir mais uma pizza, não. Ele simplesmente vai ter que diminuir pedaços menores para cada participante da refeição. Vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Tudo porque ele quer o poder na mão dele, não deixou a mulher trabalhar para a mulher ter um pouco mais de dinheiro, não deixou os filhos trabalharem para ter um pouco mais de dinheiro, mas quer agradar os amigos que vão chegar. Lembra alguma coisa de vocês? Lembra algum mecanismo estranho? Mais ou menos isso. Então o que acontece? Todos acabam comendo menos, tendo menos poder de saciar sua fome, e isso vai se multiplicando. Imagina isso num país que tem todos os seus recursos bem engessados, né? Todos os recursos do país eles têm que ser direcionados para algumas coisas, e a gente tem essa questão de subdivisão das riquezas. Então a moeda, quanto mais emissão de moeda eu faço, quanto mais eu divido a mesma pizza em vários pedaços, que é a perfeita idiotice do imprimir dinheiro, o valor daquele dinheiro vai diminuindo mais e diminuindo o poder de compra desse dinheiro. Então o povo vai cair na miséria, vai aumentar a inflação e aí ferra tudo, tá? O que o Estado ele tem que simplesmente suprir as necessidades de não deixar o povo passar necessidades básicas. Isso é um dever do Estado, certo? Só que essas necessidades também têm que estar atreladas a você deixar o trabalhador trabalhar, né? Deixar ele negociar os bens que ele tem. Isso chama liberdade econômica, liberdade de comércio, liberdade de trabalho, tudo isso. Porque o dinheiro só vai entrar no país, o dinheiro que já está dentro do país, ele só é dividido. O dinheiro só vai entrar no país se realmente tiver incentivos para que o dinheiro de outros países entre no nosso. Entende? Então, se a gente não tiver benefícios não, desculpe. Se a gente não tiver liberdades econômicas e comerciais e de trabalho, que não deixa de ser uma comercial, a gente não vai conseguir atrair esse dinheiro para dentro do nosso país. Entende o que eu quero dizer? E aí o que acontece? Todo mundo vai passar fome igual. Ah, não, tem muita desigualdade. Ok, mas a desigualdade a gente tem que anular justamente com a igualdade de todos poderem alçar mais e mais. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, fica lá embaixo, não tem problema nenhum. Mas o Estado ele não pode limitar as pessoas por baixo. Não pode chegar e falar, não, todos vocês têm que ficar nesse limite máximo. Ninguém pode passar disso. Só que a gente vê que a maioria das pessoas que defendem isso, que defendem o Estado com esse perfil, essas pessoas justamente estão acima do nível que elas pregam. Essas pessoas viajam para o exterior direto, têm avião, têm carros, têm sítios, têm apartamentos, tem tudo. Só que o povo não tem. Eles não querem que o povo use o capitalismo, mas eles usam o capitalismo a bel prazer. Entendem o que eu quero dizer? E eu não estou dizendo que seja um sistema perfeito, bondoso e maravilhoso. Não. Ele é perfeito, bondoso e maravilhoso para as pessoas que querem usá-lo da maneira como ele tem que ser usado. É com trabalho, com liberdade comercial. Entende? Não estou pedindo para vocês pensarem como eu já disse várias vezes. Só analisem.
tá? E a partir deste momento, entender o que esse Estado tem de recursos e como ele é dividido entre todo mundo, tá? Temos o caso muito claro aí da questão da Venezuela. A Venezuela era um dos países mais ricos há 20 anos atrás. Acho que a Venezuela estava entre os 10 mais ricos do mundo há 10 anos atrás, graças ao petróleo. Então a Venezuela tinha o petróleo como a grande pizza, certo? Então o que acontece? A hora que essa pizza começou a ser fatiada para muita gente e ninguém tendo liberdade de fazer o que quiser, de conquistar outros ambientes, aí a pizza acabou ficando pequena para todo mundo. E aí hoje ninguém consegue comer nenhum pedaço de pizza, literalmente, né? Entendem o que eu quero dizer? Não é a liberdade do povo, ela é a primeira fronteira para você conseguir evoluir social e economicamente. A hora que você libera o povo para conseguir alçar voos maiores na questão de comércio, na questão de trabalho, tá? O povo voa. O povo voa. Existem aí países que com um pouco de liberdade, o povo fez um belíssimo estrago, assim, estrago positivamente na questão social e econômica do país, tá bom? O que acontece muitas vezes? A gente chega e analisa, por exemplo, no Brasil a gente tem a CLT, né? Muitos julgam a CLT positivamente, mas entenda que ela enche você de direitos, mas esses direitos eles são absolutamente imputados a justamente quem te dá o emprego. Então, muita gente não, às vezes não dá emprego ou não dá emprego numa quantidade que ele mesmo precise, justamente porque os encargos são muito altos. E aí a gente tem o quê? Muita gente desempregada, por quê? Porque tem muito direito, né? Então a gente tem que analisar tudo. A liberdade econômica, liberdade de trabalho, inclusive, é você poder vender, por exemplo, suas horas de trabalho fracionadas. Se eu quiser vender 20 horas de trabalho meu por dia, por dia não, por semana, eu posso vender. Se eu quiser receber por semana, eu posso receber por semana. Tudo isso é criar esses mecanismos de flexibilidade para que justamente eu possa garantir, nem que seja 1 hora de trabalho por semana, mas eu consiga ganhar esse dinheiro. Já com o advento da CLT e com as pessoas que a defendem, isso é impossível. É absolutamente impossível. Você tem que vender lá as suas 44/48 horas semanais e acabou. Você não consegue vender 22, 24, 20, 10, entende? E aí as empresas que realmente não precisam de um funcionário para toda essa carga horária de 44/48 horas, simplesmente não contratam. E aí, mais desempregados na fila. Então, a liberdade de trabalho é o primeiro grande passo que a gente tem que entender como liberdade real, né? De conseguir trabalhar do jeito que a gente quiser, para quem a gente quiser, ganhando quanto a gente quiser. Isso é uma livre negociação. Ah, não, mas o patrão vai pagar pouco. Entenda. Se o patrão precisar, ele vai ter que pagar, porque senão ele não vai produzir. Se ele não produz, ele não vende, ele também não ganha dinheiro. É demanda e oferta. Demanda e oferta. Quando as pessoas começarem a trabalhar e não tiver mais pessoas que trabalhem a troco de bolacha, vamos dizer assim, os salários vai automaticamente aumentar. Isso é básico. Qualquer dono de botequim sabe disso. Quando você tem muita oferta, o preço tende a dar uma diminuída inicialmente. Mas a hora que começa a ter escassez de mão de obra, porque todo mundo vai estar empregado, os valores começam a subir de novo. Infelizmente, temos que mudar a questão da sociedade. Não adianta a gente querer um monte de direito e todo mundo ter direito dentro de casa, sem emprego, tá bom? Então, o que eu digo para vocês é a primeira liberdade que a gente tem que conquistar é a liberdade de trabalho, a liberdade econômica, de realmente oferecer a nossa força de trabalho do jeito que a gente quiser, para quem a gente quiser. Tá? Imagina na Venezuela, como eu estava dizendo, que a grande pizza da Venezuela era o petróleo. Então, quando houve um colapso, né, houve essa divisão de uma pizza em mais de 100 pedaços, vamos usar uma analogia meio louca,
E aí o que acontece? Cada pedacinho foi absolutamente insuficiente para que as pessoas atendessem suas necessidades mínimas. E aí entrou em colapso. A Venezuela só tinha a pizza do petróleo. Só a pizza do petróleo. Muita gente hoje diz no Brasil, o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu, na minha observação, eu digo, nem de longe o Brasil vira uma Venezuela. Por quê? Porque o Brasil tem dezenas de pizzas. Aí a gente vai entrar na questão. A gente tem, por baixo, uns 10 minérios a nível mundial, de abastecimento a nível mundial. Então a gente vai ter que dividir essas 10 pizzas de minério até entrar em colapso. Essas 10 pizzas demora. A gente tem a questão de turismo, a gente tem a questão de mão de obra, a gente tem biodiversidade, a gente tem muitas pizzas para fornecer ainda para o povo. Então, a hora que todas elas se dividirem como a do petróleo da Venezuela se dividiu, vai demorar muito. E até lá, esse sistema corrupto, ele já entrou em colapso, justamente porque o povo já vai entender, porque o andar vai ser bem mais devagar. Como, inclusive, eu acho que já está acontecendo, né? Então, o que a gente tem que pensar é assim, a liberdade econômica e a liberdade social, ela serve como impulsionador 01 da evolução do povo. Então, a gente tem que se atentar a isso. O governo incompetente, corrupto, ajudando os amigos que vão vir comer pizza com a gente e dividir a nossa pizza em tamanhos iguais, cada vez mais pedaços e menores tamanhos, vai colapsar tudo. Isso eles vão criar as crises, eles vão criar a necessidade do povo precisar do Estado, e aí o Estado vai vir com benesses que vai dar a impressão de que o Estado é bonzinho, que o Estado ele quer ajudar, e na verdade é ele mesmo que criou o problema. Então, com essas benesses, ele vai falar: olha como eu sou bonzinho, vota em mim na próxima para mim continuar sendo bonzinho para vocês. E aí a gente sabe o que acontece depois disso. Então, mais uma vez, fazendo uma analogia muito besta, evidentemente, uma analogia muito simples, mas essa questão da pizza, quanto mais você chega e divide a pizza em mais pedaços, a pizza não deixa de ser a pizza. Só que o valor de cada pedaço, o valor nutricional de cada pedaço vai diminuindo, como se fosse a nossa cédula de dinheiro. Cada vez mais, uma nota de 100 tem menor poder de compra no comércio. Por quê? Porque a gente está emitindo mais nota, um exemplo. Não adianta emitir 200 mil notas, espalhar para o país e falar, não, agora resolvemos o problema da pobreza. Não existe isso. Porque cada nota vai estar valendo menos do que antes. Aí a gente tem um aumento de inflação, a desvalorização da moeda internamente, aumento da dívida, porque vai ter mais dinheiro rodando, a dívida aumenta. Então, vocês entendem que o governo incompetente, ele vai te amarrar na questão de te podar das suas capacidades de produzir a sua riqueza, de produzir o seu desenvolvimento, vai te limitar legalmente de você vender horas de trabalho, vender seus próprios produtos manufaturados por você, né? Tipo um artesanato, tipo uma comida caseira, tipo um docinho, alguma coisa. Ele sempre vai te limitar a isso, justamente para você não ter condições de depender dele para que ele dê alguma ajuda e que você, amanhã mais tarde, troque essa ajuda por voto para manter ele no poder. Entende? Se a gente pegar e analisar o nosso país hoje, a gente vai ver isso claramente. Bolsas Famílias, ajuda isso, ajuda aquilo, né? Tenha mais filhos para você ter mais direitos a Bolsas Famílias, só que aí esse dinheiro que entra não dá para alimentar o seu filho, e aí você fica mais dependente ainda do Estado. Só que aí o Estado não te deixa trabalhar porque você tem o Bolsa Família. Se você trabalhar, você perde o Bolsa Família. E por aí vai. Entende, gente? Então, se você analisar...
Não. Ela tem que cumprir regras. Mas ela tem que ter as liberdades mínimas para conseguir evoluir. E disso é que nós estamos falando hoje. Você precisa evoluir para você quebrar as amarras do Estado. A partir do momento que você não depende tanto do Estado, você também tem mais poder de decisão. Você pode votar em pessoas que não estejam, né, mamando na teta do governo. E nem vão fazer você mamar na teta do governo. Porque pense bem, para o governo te dar alguma coisa, o governo tem que tirar de alguém. O governo não produz absolutamente nada. Tá bom? Nada. Sempre vai sair do bolso de alguém qualquer coisa que você tenha. Qualquer benesse que você tenha, né? Os Bolsa Família da vida, sai de impostos e tudo. Entendeu? Então, o que eu digo para vocês é, vamos focar na evolução. Primeira coisa a fazer é analisar, né, observar as ações dos políticos, dos candidatos, né? Nós estamos numa época de eleição para prefeito, vamos entender os raciocínios deles, né? Vamos entender a história anterior, isso é muito importante. O que já fez, Pô, a gente tem internet. Cara, é a memória infindável. Ah, não pode passar tal vídeo. Então, o cara que quer limitar muito a informação, né, o acesso à informação, é porque ele quer esconder alguma coisa. Só pensem dessa maneira. Não vamos deixar passar esse vídeo porque é fake news. Não, se é fake news, por que o vídeo está na internet? Se o vídeo está na internet é porque aconteceu. Entendem? A partir do momento que o cara pede para ser limitado o seu conhecimento, a gente já sabe que ele quer esconder alguma coisa, né? Geralmente quem não esconde nada mostra tudo. A gente já conversou sobre isso, né? A gente tem que ter a liberdade absoluta para conhecer os mecanismos do Estado, né? Quem está no Estado, qual é o discurso que ele entra, que ele quer fazer, diz querer fazer, quais as ações que eles tomam para fazer aquilo e depois quais os resultados. Se essa linha for coerente, como a gente já falou em outros vídeos, ok, tamo junto. Mas se essa linha ele fala uma coisa, faz outra para ter um resultado muitas vezes negativo, alguma coisa tem de errado. Ou a gente está sendo enganado ou ele é incompetente. Dos dois jeitos ele tem que ser substituído. Só que se ele está dando as benesses para meia dúzia do povo, essa meia dúzia vai, para não perder essa benesse, vai continuar votando nele, ele vai continuar ficando lá. A gente tem que priorizar a liberdade econômica, para depois ter a liberdade social, e depois melhorar muito a nossa liberdade de escolha. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa analogia bem simples, bem simplória que eu fiz, mas é de coração, porque temos que evoluir. Tá? O nosso país é um país abençoado. Né? Nós temos inúmeros recursos quase infindáveis. Entendeu? Então, virar uma Venezuela, eu acho que é um terrorismo burro, na minha opinião, porque a gente não vira. O problema é o quanto esses corruptos, esses incompetentes vão dilapidar o nosso patrimônio geral antes da gente começar uma curva evolutiva, né? Porque assim, quanto mais a gente abaixa, mais difícil vai ser para subir, né? O Brasil, com a quantidade enorme de recursos que temos, ele meio que consegue se manter. Dificilmente a gente vai perder essa pujança que a gente tem, né? Esse grande poder que a gente tem. A nível mundial, se a gente pôr, a gente não acha 5 países que têm o mesmo poder econômico que o Brasil tem. O problema é que o Brasil é mal administrado. O Brasil é administrado por pessoas, e eu não estou dizendo de A ou B, de ideologia C, D, não, estou dizendo a maioria das vezes por pessoas que não conseguem aplicar o mínimo possível para ter um Estado andando corretamente, né? Não conseguem usar as ferramentas para fazer o negócio funcionar. Então a gente tem que começar a pensar em liberdades, tá? Se a pessoa te limita muito, ela não quer liberdade. Se ela não quer te dar liberdade,
é porque ela quer te prender. Aí a coleira fica pesada, coleira, corrente, e quanto menor elas, mais você se limita e menos você tem capacidade de sair depois dessa, vamos dizer assim, dessa roubada, ok? Eu tenho a agradecer a vocês muito aí pela atenção, pela audiência. Espero ter clareado aí a mente de alguns, né? Eu hoje, especificamente, aí eu vou deixar minhas redes sociais, tá? Elas vão ficar aqui rodando aqui em cima. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Agradeço ao Grupo Carlos Santos Produção pela chance de estar aqui, de estar conversando com vocês, de passar um pouco da minha visão, né? É uma visão de um cidadão comum, mas é a visão de uma pessoa que já cansou de ver o povo sofrer. E eu não sou candidato a nada, não quero ser candidato a nada. Eu só quero que o meu povo evolua conscientemente, sabe? Porque o país que eu quero deixar para os meus filhos e o país que eu sei que você quer deixar para os seus filhos e netos é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Eu tenho essa esperança, né? Porque no Brasil nós temos muito mais pessoas boas do que ruins. O problema é que as ruins falam muito alto e as boas ficam quietas para justamente não parecerem más. Mas eu tenho uma frase que eu costumo dizer nas minhas redes sociais, que é: a apatia dos bons dá a vitória aos maus. Então, com base nessa frase, a gente tem que entender que a gente tem que lutar. A gente tem que dar porrada do mesmo jeito que os ladrões roubam a gente tem que dar porrada nesses ladrões. E isso só vai vir com evolução. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero de coração ter acendido uma luz de alerta aí na cabeça de vocês. Não peço que pensem como eu, só peço que pensem, tá bom? De coração, Max Kirsch agradece a sua atenção e a confiança dos nossos colaboradores. Obrigado a todos, até a próxima. Brasil, gigante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão, mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração, riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira orgulho de ser em ti nosso lar.